Responsável pela operação da DP World Brasil no maior porto da América Latina, a subsidiária da Dubai Ports World acaba de anunciar novos investimentos na ordem de 250 milhões de reais no país. Para falar sobre este e outros assuntos, eu recebo Fábio Siquerino, CEO da DP World Brasil. Bem-vindo, Fábio. Sônia, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, digo eu. Nossa, eu acho esse assunto porto fascinante. Bom, começar pela novidade. Tá bom. Vocês acabam de fechar um contrato com a Rumo. Exatamente. Explica um pouquinho. Tá, esse contrato ele é para a construção de um terminal para movimentação de grãos, basicamente milho e soja para exportação e importação de fertilizantes, né? O Brasil é deficitário em fertilizante, precisa importar. Então esse terminal vai ter capacidade para 12 milhões e 500 mil toneladas anuais de produtos, 9 milhões de exportação, 3 milhões e meia de importação. Fertilizantes é uma operação nova de vocês ou já é? Não, é uma operação nova. O terminal ele foi criado, né, como um terminal especializado em containers, carga containerizada, e nós iniciamos em 2018 um processo de diversificação de cargas. Tá. Então, a primeira carga, além de container, que foi movimentada é a celulose, e agora, dando continuidade a esse processo de diversificação, entramos no agronegócio, especificamente, com grãos e fertilizantes. Fábio, me diz o seguinte, vocês operam há quanto tempo já no Porto de Santos? Nós estamos há 11 anos operando no Porto de Santos. Nós iniciamos a operação em 2013, né? Na verdade, iniciamos com container só, né, movimentando esse tipo de carga. Em 2018, iniciamos a movimentação de celulose e agora estamos aí migrando também para o agronegócio. Mas são 11 anos de operação no Brasil. Vocês operam em vários portos pelo mundo, né? Sim. A maioria são privados, a maioria são públicos. Como é que funciona isso, você sabe? Não, a maioria são portos públicos, são concessões portuárias, né, como é o modelo que na maioria dos portos brasileiros, né, você ganha uma concessão e opera por 25, 35 anos e pode ser renovado isso. No nosso caso aqui em Santos, nós somos um terminal privado. Tá. Você é a favor da privatização do Porto de Santos? Olha, essa é uma discussão longa, né? É difícil a gente se posicionar porque esse processo ele tem prós e contras, né? Por ser o maior complexo portuário da América Latina, você tem diversos terminais operando lá, diversos operadores. Então, muitas vezes é difícil você encontrar alguém que possa assumir todo esse complexo, né? E oferecer um serviço para essa quantidade enorme de operadores portuários que tem lá. O que eu acredito é que a gente precisa buscar uma solução para que a autoridade portuária ela seja mais eficiente, mais rápida na tomada de decisão. Então, ainda que a gente não consiga fazer a privatização do complexo como um todo, eu acho que a privatização do canal de acesso é algo muito importante para a economia brasileira, para garantir a competitividade e a participação, aumentar a participação do Brasil no comércio internacional. Como é que a autoridade portuária poderia operar com mais agilidade? O único caminho que a gente tem para percorrer são os caminhos que estão em discussão, que seria ou a concessão do canal, um modelo similar ao que está acontecendo no Porto de Paranaguá, seria a concessão do canal, ou você pode buscar outras modalidades, um consórcio de operadores para fazer operação, os que já estão lá dentro. Exatamente, ou parcerias público-privadas para fazer, mas eu acredito, né, que a concessão é um caminho viável, não sei que caminho que vai ser seguido no final, mas o importante é que a gente tome ações para que isso aconteça rápidas, no curto prazo. Isso precisa acontecer no curto prazo. É sempre um problema. Os caminhos são muitos, mas o resultado o que a gente precisa é o aprofundamento do canal de acesso. Seja qual for, né? Seja qual for. Quanto vocês vão investir no Brasil nos próximos anos? Olha, nós iniciamos o investimento, o primeiro que nós anunciamos foi um investimento de 200 milhões de reais, que é para aumentar o berço de atracação, né? O pier onde os navios atracam. Então nós investimos, estamos em obras agora para 200 milhões de reais para fazer esse investimento.
Esses outros 250 que você comentou logo na abertura são novos equipamentos que serão incorporados nesse berço. Então, isso compõe um investimento total de 450 milhões de reais, que está sendo efetuado agora, para ampliação da nossa capacidade. Hoje a gente movimentamos no ano passado perto de 1,1 milhões de TEUs. TEUs é um container de 20 pés. O Brasil opera hoje basicamente com dois tamanhos de container. O de 20 pés, que tem mais ou menos 6 metros, e o de 40 pés, que tem 12 metros de comprimento. Então, a unidade de medida para você poder padronizar, né, quando a gente fala de capacidade, é um container de 20 pés. Operamos 1,1 milhões de containers de 20 pés no ano passado. E nós estamos agora, com esse investimento, nós vamos atingir 1,7 milhões de containers. Então, isso é um investimento significativo. O projeto com a Rumo, ele é um projeto onde a Rumo vai fazer todo o investimento. É cerca de 2,5 bilhões de reais. E esse projeto, ele está agora na fase final de licenciamento e depois são mais 30 meses de obra. Então, em 2027, ele estaria concluído também. Então, esse é o prognóstico, É o que tem, né? O que pode dar errado? No agronegócio, eu acho que o Brasil cresce muito bem, está muito bem posicionado. Então, eu não vejo possibilidade de nada de errado. Sinceramente, eu acho que os prognósticos são extremamente positivos, né, para o agronegócio, né? O segmento de celulose, que é o segmento que nós atuamos também, é um segmento fantástico. O Brasil é líder mundial. Nós operamos hoje em parceria com a Suzano, que é o líder mundial. E a gente opera fizemos 3,3 milhões de toneladas de celulose exportação. Estamos agora com capacidade para um pouco mais de 5 milhões de toneladas. Então, eu tenho ideia do quanto é isso. São 5. 5 Olha, 5 milhões de toneladas é muita celulose, porque essa celulose, a celulose de fibra curta, ela vai para fazer papel higiênico, fazer guardanapo, fazer fralda, absorvente. Então, dá para fazer muita coisa, muita coisa. O Brasil é líder mundial nisso. Há quantos anos você está na DP? Eu estou há 10 anos na Deep Road. 10 anos. Eu entrei, o terminal tinha um ano de operação. Como é que você começou? Eu sou técnico químico, né? Entrei na escola com 14 anos para fazer curso técnico. Me formei técnico químico, depois me formei engenheiro químico. Trabalhei na área técnica há muitos anos. E aí, em 94, eu migrei para a área de logística. E aí, de lá para cá, eu trabalhei em empresas de transporte rodoviário, eu trabalhei em empresas de transporte ferroviário, empresas de navegação. Eu estou na empresa portuária. Então, eu fui passando aí por vários... Não passei pelo modal aéreo. Não acredito que eu vá migrar para o modal aéreo, mas eu tenho uma boa experiência na multimodalidade e nos entraves aí do comércio exterior. Como é que você vê as regras hoje de comércio exterior no Brasil? Elas estão solidificadas? Elas precisam de modificação? Como é que você vê? Eu vejo assim, o Brasil, hoje ele ocupa aí a posição, a 8ª maior economia global. Mas a nossa participação no comércio exterior ela é muito pequena, cerca de 1,3%, que é incompatível com o tamanho do nosso país. Mas isso há muito tempo, né, Fábio? Como se de 0,9 para 1... Então, porque a gente vem, nas últimas décadas, passando por um processo de desindustrialização. A indústria brasileira, ela perdeu competitividade no mercado. Nós somos hoje grandes produtores e exportadores de commodities, né? Principalmente do agronegócio, e a gente precisa mudar isso, né? Então, acho que tem um trabalho forte do governo para mudar isso. A reforma tributária, a expectativa é que contribua para a melhoria da competitividade da indústria brasileira. Então, eu acho que o principal hoje entrave, é claro, quando a gente olha os índices de competitividade global, a gente percebe que o Brasil não está bem posicionado, em todos eles. A CNI, ela publicou, acho que em 20, 21, depois 22, 23, os índices de competitividade, comparando aí cerca de 18 países, e o Brasil fica aí nas últimas colocações por várias razões, né? Problemas burocráticos, problemas de carga tributária, enfim. Mas o Brasil também é signatário, né, do Acordo de Bali, que é o Acordo de Facilitação de Comércio, que tem uma série de medidas que estão sendo adotadas pelo país para facilitar o comércio internacional. E o Brasil tem implementado todas elas, diversas, né? Então, nós temos a Declaração Única de Exportação, que facilitou muito o processo de exportação. Hoje, você tem um portal único, onde todos os documentos são colocados nesse portal.
A quantidade de campos que o exportador tem que digitar diminuiu drasticamente, você tem uma base de dados mais consolidada, tudo online, isso reduziu muito o tempo, a burocracia para exportar. O Brasil vai implementar agora, a partir de outubro, a Declaração Única de Importação, que tem também o mesmo objetivo, reduzir os tempos, né? O Brasil tem um programa da Receita Federal muito interessante, que é o Operador Econômico Autorizado, que é uma certificação da Receita Federal de que o operador do comércio exterior, ele consegue mapear e gerir todos os riscos aos quais ele está inserido, ele envolvido. Ele recebe uma certificação, é como se fosse uma certificação de qualidade, ISO 9000, mas esta certificação... Da agilidade? Da agilidade. O tempo que você demora para ter a liberação da exportação ou da importação reduz drasticamente. E tem uma grande vantagem. Agora a responsabilidade é dele. A responsabilidade é do operador. Você recebe auditorias periódicas da Receita para recertificação, mas uma vantagem que muita gente não conhece ainda. Com esse certificado, você pode, a hora que você está importando um produto, com a carga ainda a bordo do navio, você pode já nacionalizar a carga. Então, ela chega no porto já nacionalizada. Isso agiliza, reduz o custo de armazenagem, reduz uma série de burocracias. É incipiente, se você olhar, né, o que a gente cresceu nos últimos 40 anos em termos de comércio exterior, né? Sim. Como multiplicar isso, né? Então, Sônia, mas eu tenho uma coisa que é muito importante, né? Para você garantir competitividade no comércio internacional, você precisa ter uma infraestrutura adequada associada ao comércio internacional, né? Se você não tem uma infraestrutura logística, né, eficiente, você põe em risco a competitividade do país. Então, se a gente olhar, tem um índice que eu gosto muito, que chama estoque de capital de infraestrutura. O que é isso daí? Você pega todos os investimentos em infraestrutura e vai somando esses investimentos. Você tem uma taxa de depreciação, é claro, mas você vai adicionando e compara todo ano a somatória disso com o PIB do país. Então, se a gente olhar na década de 70 até 1983, mais ou menos, o Brasil investia cerca de 6% do PIB em infraestrutura. Nós tínhamos um estoque de capital de infraestrutura de 56%, que era essa relação. De lá para cá, nós fomos reduzindo o investimento em infraestrutura, drasticamente. Hoje, a gente deve estar com 30 e poucos por cento. A gente investe cerca de 2%, um pouco mais, um pouco menos, do PIB. O que precisaria para recuperar tudo isso? Alguns especialistas dizem o seguinte, olha, eu precisaria investir 4,5% do PIB em infraestrutura por 20 anos seguidos. Porque eu preciso de ter rodovias e ferrovias eficientes para fazer o produto lá do campo chegar no porto de maneira eficiente e competitiva. Eu preciso ter um porto com a capacidade, né, para receber navios de grande porte, movimentar grande volume de carga, para que o custo logístico seja menor. A gente costuma dizer o seguinte, o Brasil é competitivo e super eficiente da porteira para dentro, e não da porteira para fora. Infraestrutura. Nós precisamos trabalhar em infraestrutura. Agora, quem pode acelerar esse processo, na minha opinião, é a iniciativa privada. Sim. Não tem como. Não tem. 4% do PIB, o governo não consegue investir. Estamos de acordo. Então, para isso, precisa agilizar os processos de PPP, né, parcerias, mas desde que eu comecei na profissão, eu ouço sobre esse tema, sobre investimento em infraestrutura. Me diz você, por que você acha que dessa vez vai? Eu acho que hoje o governo... Ou você acha que não vai? Não, eu acho que vai sim. O governo nos últimos anos ele tem incentivado muito esse programa de parcerias, tem o PPI, que é o programa de parcerias e investimento. Eu acho que tem uma série... Só para explicar para o telespectador. Na verdade, o PPI ele cria uma série de projetos estratégicos para o país, né? E faz a atração de investidores para a infraestrutura. Né? Então, por exemplo, o governo identifica eixos estruturantes, então é importante eu ter ferrovias nesse sentido, faz todo o mapa estratégico, né, do que é importante para garantir a competitividade do país, e pega essas áreas ou essa infraestrutura e leva para leilão, né, para fazer concessões disso. Eu acho que tem um volume de concessões muito grande, os últimos anos isso vem acontecendo, mas os investimentos em infraestrutura, eles demoram um tempo de maturação.
Então, quando você ganha uma concessão, não é que você começa a operar no dia seguinte. Normalmente você tem que fazer investimento, portos principalmente, trazer equipamentos. Hoje um equipamento de porto, ele demora 2 anos para chegar. Prazo de entrega. Você entra na fila, vai ter que construir. Existe uma fila hoje. Existe uma fila. Os principais produtores são chineses, por exemplo, né? Tem uma das grandes empresas que desenvolve aqueles guindastes que carregam e descarregam o navio. Você compra um equipamento hoje, você vai receber daqui 2 anos. Então, esses investimentos que você faz em concessão, até você começar a operar, às vezes demora 3, 4, 5 anos. Então tem muita coisa acontecendo, muito investimento que foi feito em todos os programas do governo, né? E agora a gente vai começar, espero que nos próximos anos, colher os frutos disso. Você é CEO dessa empresa, você vê a DP World Brasil, DP World Matriz, querendo investir aqui? Sem dúvida, eu acho que esses últimos movimentos que nós fizemos de investimento, eles demonstram o interesse da companhia, que sempre teve interesse da companhia, e agora a gente tem outros 2 segmentos que nós estamos investindo nesse momento no Brasil. Então, um deles é oferecer serviços porta a porta para os clientes. Porque na cadeia do comércio internacional, você tem várias etapas, né? Você tem o transporte lá, se você compra um produto chinês, você tem o transporte até o porto, você tem que botar a carga num container, colocar num navio, você tem todo o processo até chegar lá na loja que vai vender para a gente. Então, hoje a Deep Road, através de toda a rede de terminais que ela tem, ela está oferecendo o serviço porta a porta. Então, eu pego o produto na China e entrego na tua casa aqui. Sem dor de cabeça. Eu administro toda a cadeia. Isso é um negócio novo. Dor de cabeça vai ser sua. Vai ser minha. Então, é um negócio global, uma estratégia global. Nós abrimos, nos últimos 12 meses, 100 escritórios internacionais para fazer esse tipo de operação. Nós abrimos nas Américas, quando eu falo América, eu falo desde o Canadá até a Argentina, nós abrimos 10 novos escritórios, né? No Brasil, nós abrimos um escritório, nós temos em Santos, São Paulo, abrimos agora Itajaí, e nós temos planos para abrir mais alguns ainda este ano, para oferecer esse tipo de serviço. Existe muita competição nesse sentido aqui? Sem dúvida. Esse é um mercado extremamente competitivo, de muitos players de pequeno, médio e grande porte, né? Enfim, não é um mercado simples para atuar. O que a DP World pode oferecer mais do que os concorrentes? Sim, normalmente, as empresas que atuam oferecendo esse serviço são empresas que elas não possuem os ativos, né? Elas subcontratam tudo, o navio, o transporte, tudo. O que a Deep Road tem de diferencial? Primeiro, nós temos 82 portos pelo mundo, terminais portuários pelo mundo. Então nós temos uma conectividade muito grande global. Nós temos algumas empresas de logísticas que nós adquirimos nos últimos anos. Uma delas no Brasil, que foi a Syncron, que é uma empresa americana, mas que tem operação no Brasil. Então, usando os nossos ativos, né, conectando esses ativos, e claro, a gente vai também terceirizar algumas operações, como por exemplo os navios, nós não vamos sair comprando navios, mas usando essa rede, eu acho que a gente consegue oferecer um produto mais competitivo no mercado, porque nós temos uma base de ativos muito forte globalmente. Tá, vocês fora do Brasil, vocês são donos de navios também, não? Nós temos uma operação, nós temos um segmento de navegação que opera basicamente Europa e Ásia. Nós temos hoje cerca de 150 navios em operação, mas não aqui no Brasil. Nós não temos na operação, nós temos 4 navios operando na região do Caribe e nós temos, os outros estão operando Europa e Ásia. Você é a favor desse projeto que vem, vai, de incentivar a indústria naval aqui? Sou favorável. Eu trabalhei pessoalmente com cabotagem já no passado, que é o transporte entre 2 portos brasileiros. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque hoje a indústria naval brasileira está sucateada, a verdade é essa, né? Eu cheguei a construir navios aqui no Brasil e a maioria dos navios vem de fora. A construção lá é mais barata, é mais rápida, o tempo de entrega muito menor, você consegue colocar o navio e a última tentativa, que foi a 7 Brasil, deu com os burros na água, né? Exato, não deu certo. Agora, o importante é que para a cabotagem existe a legislação ABR do mar,
que ainda está para ser regulamentada, mas ela vem incentivar esse tipo de operação. Só que não somente a construção naval no Brasil, mas também a possibilidade de você trazer navios estrangeiros e operar aqui na costa. Eu acho que a cabotagem ela é um modal muito necessário pelo tamanho da nossa costa. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa. Entendeu? É diferente você operar num país onde você tem 2, 3 portos. Aqui nós temos portos desde o Rio Grande até Manaus. O que falta na cabotagem brasileira? Não, eu acho que nós temos hoje 4 empresas basicamente operando na cabotagem de container. Você tem outras empresas que operam em outros segmentos. Eu acho que ainda precisa de alguns incentivos para a cabotagem, né? Incentivo no combustível, porque a taxação do combustível é maior do que do combustível para navios estrangeiros. Você tem uma série de entraves de custo operacional que deveria ser melhor trabalhado junto, os armadores de cabotagem junto com o governo, né? E as empresas apostar nesse modal, que exige um pouco mais de planejamento. Leilão de concessões. Olha, a gente sempre procura identificar algumas oportunidades no Brasil, né? Tem uma agora que ela é do nosso interesse, estamos olhando com muito carinho e cuidado ao mesmo tempo, que é o Porto de Itajaí. Tá. Então, esse vocês estão nós estamos olhando. Porque ele agora a JBS vai começar a operar lá, são 2 anos de contrato, é um contrato temporário, mas o governo está anunciando que vai soltar um leilão definitivo até o final do ano. Então nós estamos olhando esse processo. Santa Catarina é um estado extremamente importante no comércio exterior. Fábio, aqui existe um problema que não é só do seu setor, mas como de todos, né, que é a insegurança jurídica, né? Sim. O que você tem a dizer sobre isso? A gente vem evoluindo, bastante, mas ainda nós temos um cenário de insegurança jurídica e instabilidade regulatória. Isso é fato, né? Então, quando você vai programar um investimento novo no país, ou conversar lá com a matriz para trazer um investimento novo, não é um risco que a gente pode desprezar hoje em dia. A gente tem que levar em consideração, né? Então, o importante, o problema não é se a regulação ela é boa ou ela é ruim, ela tem que ser estável. Estável. Você tem que entrar no jogo conhecendo a regra, operar lá para quem ou não, uma concessão, 25 ou 35 anos, dentro daquela regra. A regra não pode mudar. Há muitos anos atrás, o ex-ministro Pedro Malan cunhou uma frase que é conhecida de muitos, né? Que no Brasil, até o passado é incerto, né? Continua. Eu acho que a gente ainda tem insegurança jurídica, tem alguns riscos. Eu sei que o governo está atento a isso, mas a gente precisa melhorar, né? As agências reguladoras precisam ser fortes o suficiente, né, para regular o setor e ser a voz que realmente dita as regras do setor. Isso é importante, e que sejam estáveis, né, porque senão é difícil a gente explicar o Brasil lá fora. É muito difícil, né? É complicado para você atrair investimento. Tivemos sucesso agora, eu acho que isso é importante. Para o desenvolvimento econômico do Brasil, lista 3 fatores. Olha, eu acho que a reforma... Não 25. Não, tá bom. Vamos falar. Reforma tributária, acho que é um ponto, uma expectativa muito grande. O que você acha que é bom, funciona? Assim, sinceramente, eu não conheço lá no detalhe, eu acho que tem muita dúvida do que virá no final, o produto final, como que ele virá. Nossa preocupação porque o que tudo indica, né, o que a gente tem ouvido muitos especialistas, é que o setor de serviços vai ser muito prejudicado nessa reforma tributária. Isso é um ponto de atenção, porque não podemos esquecer que, quando a gente fala de comércio exterior, a competitividade do nosso produto nós temos, ela é boa, na fábrica, na fazenda. Não fora. Que todo o resto é prestação de serviço. Então, se a prestação de serviço ela for prejudicada na reforma tributária, a gente diminui a competitividade, porque aumenta o custo do nosso produto. Eu diria que infraestrutura é fundamental. Nenhum país cresceu no comércio exterior sem ter uma infraestrutura adequada para suportar. E você está otimista em relação a isso? Eu estou otimista, mas eu acho que precisa ser mais rápido. Tá. Mais rápido. E eu falo isso principalmente Porto de Santos. Mais de, 90% do comércio exterior brasileiro é através dos portos.
Então, se a gente não tem uma infraestrutura portuária e de acesso aos portos eficiente, a gente não consegue crescer. Não consegue crescer. E o terceiro ponto, eu acho que a gente tem que, todas as empresas estão anunciando tal, mas a gente tem que realmente dar ênfase às questões voltadas à sustentabilidade, né? Por exemplo, nós estamos investindo agora 80 milhões de reais na eletrificação dos nossos equipamentos, né? Nós vamos reduzir em 60% as emissões de CO2. Os novos equipamentos, nós estamos trazendo tudo nesse modelo. Como é que eles funcionam hoje? Como é que eles diesel. vão funcionar? Hoje é diesel, e vai funcionar elétrico. Tá. Né? Nós fizemos um programa, nós somos o primeiro terminal do país a ter aterro zero. O que significa aterro zero? Que todos os resíduos não recicláveis gerados pelo terminal, eles são utilizados para a geração de energia sustentável. Então, nós ganhamos prêmios internacionais disso. Em 2022, o primeiro terminal do país. Parabéns. Obrigado. Eu acho que a gente precisa investir em ações desse tipo. Porque nas tomadas de decisão de investimentos, tomada de decisão da empresa e na imagem do país, a questão de sustentabilidade e meio ambiente cada vez tem um peso maior. Tá. E a gente precisa estar atuando nisso. Quero terminar com uma pergunta. Depois que vocês investirem, se solidificarem, já tão sólidos, mas enfim, ampliarem muito as parcerias, enfim, as operações, vocês acham que vocês vão receber uma oferta de compra da Rumo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essa parceria, que é um casamento, é um casamento de 30 anos, é um acordo de 30 anos. Eu acho que as duas empresas são grandes investidores de infraestrutura e eu acho que essa parceria, ela eventualmente pode ser multiplicada em outros setores, em outros negócios, porque são duas empresas que investem muito em infraestrutura e acreditam no país. Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Será um prazer. Obrigada pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado, Sônia. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, aqui na Band News.